Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Neste vídeo estarei falando sobre Daniel na cova dos leões. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos estar lendo as Sagradas Escrituras no livro do profeta Daniel ou Daniahu, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniahu era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniahu sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniahu a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Nesse episódio, o profeta Daniahu estava com quase 90 anos de idade quando Yahweh o livrou da cova dos leões. Babilônia caiu e cedeu ao seu domínio aos medos e persas. Dario, agora o novo rei, constituiu uma estrutura suntuosa de administração aos interesses do reino. São 120 governadores e sobre estes 120, 3 presidentes, dos quais o principal era Daniahu. O rei Dario achou graça em Daniahu devido à sua integridade e o constituiu como homem de confiança no primeiro escalão do seu governo. Ele era um excelente servidor, desde que, da época do rei Nabucodonosor, também serviu ao rei Nabonidos, ao rei Belsazar e agora ao rei Dario. A vida de Daniahu foi cheia de provações, porque ele estava na terra do cativeiro, bem como nós também temos várias provações, porque nós habitamos na terra do cativeiro dos nossos ancestrais. As qualidades fizeram Daniahu distinguir-se em um grande líder. Daniahu capítulo 6, versículos 3 e versículo 4. Além dele ser amoroso, manso, educado, inteligente, sábio, adorador, líder, honesto. O profeta Daniahu era um dos homens mais poderosos e influentes da corte. Ele era o segundo depois do próprio rei. É muito provável que os demais presidentes, os sátrapas, tivessem ciúmes e inveja de Daniahu, por ser um estrangeiro que ocupava um lugar importante no reino na Babilônia. E a cobiça é uma característica dos inimigos de Yahweh. Por isso que Hassatã foi expulso do céu, porque desejou uma posição que não era sua. Quando os presidentes e sátrapas não conseguiram encontrar nada no caráter de Daniahu, resolveram atacar a fé que o Daniahu tinha no Criador dos céus e da terra. O inimigo também faz isso conosco. Mas nós devemos permanecer crendo em Yahweh, o nosso Pai e o nosso Salvador, Yahushua. Quando o profeta Daniahu soube que o decreto havia sido assinado, ele entrou em casa, como era seu costume, 3 vezes ao dia se punha de joelhos para orar e dar graças diante de Yahweh
Daniel capítulo 6, versículo 10. Então veja bem, os sátrapas e os presidentes resolveram atacar a fé de Daniel como? Fazendo com que o rei fizesse leis que só podiam fazer petição ao rei e mais nenhum outro. Dessa forma o rei se engrandeceu, porque ninguém poderia clamar ao rei do céu a não ser o rei da terra. E assim eles conseguiram então atacar Daniel. Mas Daniel não recuou, irmãos. Ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Isso era a prática dos antigos hebreus. Eles invocavam Yahweh 3 vezes ao dia. Veja o Salmo 55, versículo 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Os inimigos de Daniel sabiam que podia encontrar ele orando nestes horários. E mesmo assim, Daniel não se intimidou com o decreto do rei. E os inimigos, então, o pegaram orando. Após ser denunciado pelos inimigos, Daniel foi trazido à presença do rei. Profundamente penalizado com a situação, o rei Dario reconheceu que Daniel era servo de Yahweh, ele adorava o Criador dos céus e da terra. Capítulo 6, versículo 16. O rei, quando percebeu que era uma tramóia, era uma farsa, o rei tentou mudar a lei. Os inimigos foi e usou a lei contra o próprio rei, dizendo que a lei dos medos e persas diziam que nem mesmo o rei podia modificar a lei e se ele o fizesse seria deposto. Capítulo 6, versículo 15. Então os leões famintos, ferozes e cruéis estavam esperando Daniel na cova. O rei Dario disse para Daniel que seu criador Yahweh irá livrá-lo dos leões. Versículo 16. Então vieram os guardas, então lançaram Daniel na cova dos leões. Uma grande pedra foi trazida e na sua abertura foi selada. O rei sela então com o seu anel a entrada da cova, da gruta. Era uma garantia que Daniel permaneceria ali na cova e ninguém viria salvá-lo, porque está selado com o rei, com o selo do rei. Daniel, capítulo 6, versículo 17, o rei tinha forte esperança que a divindade a qual Daniel clamava viria ajudá-lo e preservaria dos leões. Dario, então, voltou para o palácio e naquela noite ele passou a noite em claro, não comeu, não bebeu, não deixou entrar instrumentos de música em sua presença. O sono fugiu dele e ele ficou andando para lá e para cá no quarto do seu palácio, preocupado com seu amigo Daniel na cova dos leões. Aí amanheceu o dia. Ao romper do dia, o rei Dario correu até a cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo de Yahweh, dar-se-ia caso que o teu Criador, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Criador Yahweh enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim, meu rei, inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
Daniel capítulo 6, versículo 20 a 22. Foi tudo tramóia, meu rei. Aleluia. Daniel sabia que estava correto diante de Arro e do rei Dario. Sabia da sua inocência e, como resultado, por confiar em Arro, ele envia seu anjo para o proteger e fechar a boca dos leões. Salmo 46, primeiro fala, e Arro é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 34, versículo 7, o anjo de Arro acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Minha é a vingança, e eu recompensarei, diz Arro, Romanos 12, 19. E em seguida, todos os homens que se levantaram acusações contra Daniel, junto com suas famílias, foram lançados na cova dos leões. Antes que chegasse ao fundo da cova dos leões, os leões se apoderaram deles. No ar mesmo, os leões despedaçaram os homens que enganaram o rei, levantando contra Daniel. Capítulo 6, versículo 24. Estes homens que tentaram liquidar a Daniel, assim procederam, mesmo sabendo da inocência do profeta Daniel e do registro excelente de sua vida. Eles queriam destruir o vaso do Pai. Mas 1 Pedro 5,8 diz assim para nós, remanescentes, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O rei Dario, depois de presenciar o poder de Arro na vida do profeta Daniel, como ele saiu da cova ileso, e depois ele ordenou que jogasse os inimigos de Daniel na cova e viu o que aconteceu com eles. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante Arro de Daniel, porque ele é o Criador vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel, capítulo 6, versículo 25 e 28. Firme, meus irmãos, e Yahushua breve virá para nos buscar. Para sempre estaremos com Yahushua em Sião. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.